A gente fala muito sobre diversidade hoje. Está nas pautas, nas redes sociais, nas conversas dentro das empresas. Mas, quando o assunto é neurodiversidade no trabalho, ainda existe um certo silêncio, ou uma conversa superficial demais para o tamanho do tema. Enquanto isso, a realidade está batendo a porta. Um estudo publicado no Harvard Business Review mostrou que equipes neurodiversas podem ser até 30% mais produtivas do que equipes homogêneas. Isso não é uma estatística distante. Isso fala sobre pessoas reais, talentos reais, potência real. E eu fico pensando, se de perto ninguém é igual, por que ainda insistimos em criar ambientes onde todo mundo precisa caber no mesmo molde? Quantas pessoas já se sentiram erradas quando, na verdade, só estavam em um ambiente que não sabia reconhecê-las? E quantas empresas estão verdadeiramente dispostas a rever seus processos, seus fluxos e suas formas de gestão para acolher essa diversidade do funcionamento humano? Hoje eu não quero falar apenas de teoria. Nesse episódio eu vou conversar com alguém que está trabalhando esse tema na prática. A conversa de hoje é com Simone Santana, Business Partner no Cesa, Centro de Inovação e Tecnologia localizado no Porto Digital aqui em Recife. Simone é psicóloga com pós-graduação em gestão de pessoas, especializações em TCC e neuropsicologia. No Cesa, ela atua como BP e lidera o programa de saúde integral, contribuindo para estratégias de gestão de pessoas e para o desenvolvimento de iniciativas voltadas à saúde e ao bem-estar dos colaboradores. Foi nesse contexto que ela e sua equipe estruturaram a Jornada da Neurodiversidade, um projeto que mobilizou colaboradores em torno do tema por meio de conteúdos síncronos e assíncronos, gerando engajamento e reflexões importantes dentro da organização. O reconhecimento veio rapidamente. O case foi apresentado em eventos relevantes da área, como, por exemplo, o Hack and Play e o Developers Conference, ambos no ano passado, em 2025. Simone, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui comigo nesse episódio. Muito obrigada. Obrigada, Eu Bárbara. que agradeço. Um convite bem especial. Simone, eu fico muito feliz de falar contigo sobre a Jornada de Neurodiversidade, porque eu já vi esse case por aí. E eu sempre fico muito orgulhosa, né, de ver gente fazendo isso em empresas de tecnologia e mostrando para o mercado que é possível. Sim. E aí, Simone, eu queria que tu contasse um pouquinho como é que esse tema, né, essa história surgiu e por onde que vocês começaram para falar sobre neurodiversidade no Cesa. Ok, Bárbara, vamos falar. Para mim é uma grande alegria falar de um tema, né, de neurodiversidade dentro de uma organização. Né? Para quem tem uma formação de psicologia, né, que gosta de trabalhar entendendo, né, a saúde mental das pessoas, poder juntar isso ao meio organizacional foi realmente uma coisa muito legal de ser vivido. Mas para contar um pouquinho da história da jornada da neurodiversidade, eu queria falar como tudo isso aconteceu. Eu vou falar 2 passos atrás, né? Entramos no modo pandemia, né, ali em 2020, e a gente começou a perceber que as pessoas estavam bem adoecidas, né, por estarem isoladas e com aquela questão do medo e tudo mais. Naquele momento, nós do Cesa procuramos uma empresa, né, que foi a Mudar, que estamos até hoje, para fazer a parceria para o cuidado e o acolhimento da saúde mental dos colaboradores, né? Então, dali já começou um cuidado e um olhar diferenciado, né? Com o passar dos anos, né, assim, acho que 2 anos depois, a gente viu a necessidade de solidificar essa ação. Não era mais um ponto isolado de um olhar para a saúde mental. A gente começou a perceber que a gente precisava fazer muito mais. E aí a gente lançou um programa que se chama Programa Saúde Integral, Saúde Mental do Cesa, né? E aí esse programa tem o objetivo de olhar a saúde do colaborador de uma forma geral, o olhar com o corpo e a saúde mental. Tá então, tudo integrado, né? Tá tudo Por isso que a interligado. gente chama, é um momento de saúde integral, tá tudo integrado. Então, nesse momento, a gente começou a fazer ações, campanhas de conscientização para ansiedade, depressão, né? E aí a gente começou a surgir, começou a perceber
que foi aparecendo cada vez mais, os dados começaram a apontar que os colaboradores começavam a trazer cada vez mais parecer de TDAH, de autismo, ou então trazer um contexto de um filho, né? Eu acho que a pandemia também provocou esse olhar, né? Os pais mais em casa. E, de um outro lado, a gente começou a ver que os números de autismo aumentando quando a gente teve o aumento do espectro, né? Então, assim, a coisa começou a se tornar mais popular, não? Por ser uma empresa de tecnologia e por ser uma empresa de tecnologia que trabalha muito com a geração Y e a geração Z, né? É uma característica muito grande da organização. A gente começou a perceber, nossa, a gente tem aqui um dado importante, né? Temos uma geração que está trazendo parecer de neurodivergência. Então, por que a gente não pega o nosso programa de saúde integral e olha para esse dado com o olhar de um letramento, de uma conscientização? Como eu trabalho com o meu colaborador que hoje traz um parecer de TDAH e de autismo? Como é que eu conscientizo colegas de trabalho, liderança, a entender o que é uma potencialidade dentro da neurodiversidade e o que é uma oportunidade de desenvolvimento neste olhar, neste corte da neurodiversidade? Então, vamos lançar a jornada do colaborador da neurodiversidade, né? Então, ou seja, a jornada, ela veio a partir daí, né? Veio a pandemia, veio o olhar para a saúde mental, veio a institucionalização do programa de saúde integral e dentro dele a jornada. O nosso maior objetivo era dizer assim, pessoal, temos colaboradores neurodivergentes que podem fazer entregas às vezes até muito maior quando a gente consegue focar na potencialidade deles. Porque o TDAH ele tem uma especificidade e quando ele tem um foco específico, o TEA ele consegue ter outro foco em outra área. Então, por que a gente não pega isso e potencializa? Né? Só que eu só consigo potencializar quando eu conscientizo. Então, a gente criou uma matriz instrucional, também com parceria com a Mudar, né? A gente sempre nessa parceria chamamos Bárbara e disse, ó, vamos fazer aqui uma parceria nisso. Foi muito bacana. Foi um aprendizado. Então, a gente trouxe também, a gente fez uma proposta para os colaboradores neurodivergentes que estavam a fim de participar, que se sentiam à vontade. Então, eles construíram com a gente, né? A gente rodou, inclusive, uma pesquisa entre eles, né, sobre o que é que eles gostariam de falar. Eles construíram a matriz com a gente. A gente fez podcast com eles, né, porque a gente queria trazer a vivência, a prática mesmo, na concretude. A gente trouxe o letramento, o conceito, né? Fizemos vários podcasts com o que é a neurodiversidade, características, forma de potencializar. Depois a gente trouxe os colaboradores para falar sobre como cada um se via dentro daquele contexto. E, por fim, a gente pegou o programa da neurodiversidade e levou para dentro do nosso programa de formação de liderança. Porque o nosso objetivo era dizer assim, líderes, as pessoas são diferentes, né? Então, assim, a gente precisa tirar o estigma de que, fulaninho tem autismo, tem TDAH, não consegue, ou não consegue vir para o presencial. Isso foi também um grande estigma que a gente enfrentou. Porque naquele momento, saindo de pandemia, onde a gente ficou completamente, né, no home office, a gente começou a vir cada vez mais para o presencial. Aí as pessoas diziam, mas a pessoa que tem autismo não consegue vir. E a gente começou a dizer assim, não, às vezes é o contrário, às vezes eu preciso explorar aquela dificuldade, né? Por que não consegue vir? Bora vir, mas bora vir dentro do limite, tipo, vem num dia que tem menos gente, como vem é que com fica um abafador, bom pra você, né? Como é que fica bom para você? Ou seja, eu preciso escutar o que fica bom para o outro e trazer para dentro da realidade da organização, né? Então, assim, foi muito bacana ver um programa de liderança com 180 líderes conectados, escutando um especialista, né, falar sobre neurodiversidades. Então, a nossa principal proposta foi conscientizar, porque a partir da conscientização eu desmistifico, né? De verdade.
Isso é ouro para quando a gente fala com lideranças, Sim. né? Na Mudar, a gente escuta muito os receios, os desafios que as lideranças elas têm em trabalhar com uma pessoa neurodivergente. E aí, por isso que quando a gente vai estudar e vai ver na literatura em si, a gente vê que quando a gente adapta o ambiente, a produtividade ela consegue ser muito maior, que é isso que você trouxe, né? Das potencialidades de cada condição. Mas aí, Simone, eu queria entender contigo um pouco de... Quando a gente fala sobre neurodiversidade, a gente fala também sobre aqueles pontos críticos, mas que são ali invisíveis e que estão acontecendo no dia a dia de trabalho, né? E que quem vai sentir mesmo vai ser o RH, porque é quem vai ser solicitado. Isso. Né? Mas eu queria que tu me trouxesse aqui hoje como é que esses custos invisíveis, eles apareciam no dia a dia lá do César. Apareciam muito nesse sentido. Vou te dar um exemplo bem prático. Eu tenho um colaborador que ele tem TDAH. E isso foi antes da jornada, né? Essa conversa com ele. E aí, para você ver assim, o quanto a gente perdia, né? Sim. Porque a gente não tinha essa métrica. Então, um determinado momento, um colaborador me procurou para dizer que queria sair do César. E aí eu fui entender, né? Enquanto papel ali de business partner, né? Eu fui entender por que ele queria sair do César. E tinha sido uma contratação recente. E aí ele disse, veja, e aí só contextualizando, nós somos uma empresa projetizada. Então, quando um colaborador entra, ele entra para um projeto. Ele vai passar ali 2, 3 anos num projeto, o projeto acaba, ele é alocado em outro projeto. E assim ele vai, né? Então, muitas vezes acontece de ser um projeto de tiro curto. Então, ele fica 2, 3 meses com uma liderança, daqui a pouco ele vai para outra. E aí ele entrou para um projeto em uma linguagem que ele não dominava. Em uma linguagem de TI que ele não dominava. E isso disparou a ansiedade dele. Então, ele não dormia. Ele ficava a madrugada toda estudando, porque ele não queria mostrar para as pessoas que ele não sabia aquilo. E aí eu fui entender que ele tinha um TDAH. E aí, quando a gente fala de TDAH, eu estou falando de uma pessoa que tem um nível de ansiedade muito maior. Ansiedade todo mundo tem, certo? Mas quando eu falo de uma pessoa que tem um déficit de atenção maior, ele vai querer suprir aquilo. Ele vai ficar num hiperfoco tão grande que ele vai ter insônia e tal. Que estafa, né? E aí você diz assim, caramba, eu preciso então, assim, entender quem são os neurodivergentes que estão chegando, para eu pensar assim, esse projeto é um projeto estável? Ele pede mudança? O cliente, ele é instável? Porque tem muito isso também, né? O cliente, às vezes, começa algo, depois pede outra coisa. Se eu tenho um colaborador que tem um TDAH alto, como ele vai reagir frente a essas alterações todas? Então, isso é um custo indireto que está ali. Porque eu vou ter um prejuízo maior. Eu vou ter um colaborador que estava querendo sair, ele não saiu, porque a gente entendeu... Então, bora trazer ele para um contexto diferente, onde ele não fique tanto nesse hiperfoco de querer aprender da noite para o dia para ele poder se mostrar suficiente. Então, quando a gente entende a característica do colaborador e do projeto, a gente vai tentar dar um match melhor. Né? Então, assim, isso acontece em várias situações. Eu tenho uma liderança que é TDAH e ele tem uma dificuldade de se colocar frente a um colaborador X, a um liderado dele. Então, assim, será que é o melhor momento esse líder e esse liderado estarem próximos? No mesmo projeto? No mesmo projeto, já que o liderado é uma pessoa mais desafiadora. Então, assim... provavelmente não vai dar bom aqui. Então, se a gente chega nesse olhar, eu evito uma série de outras coisas, inclusive crise de ansiedade, um burnout da vida. Eu olhar sobre a característica do colaborador versus o que a necessidade, o que a empresa está precisando. Isso reduz bastante. Eu fico fascinada vendo a engenharia que o time de recursos humanos, né, de people, faz nas empresas. Porque isso é de uma sensibilidade, Simone, muito bonita de se ver mesmo, sabe? Parabéns por esse trabalho, por essa sensibilidade. Vamos falar agora um pouco de o que é que a gente tem além dos custos, né, invisíveis e tudo mais, o que é que, na verdade, estava funcionando, parecia estar funcionando,
e que não era bem assim, né? O que é que quando a gente vai ver lá nos dashboards, nos resultados, né, do trimestre, do quarto, parecia estar funcionando, mas quando a gente fala do custo invisível, isso estava atravessando esses colaboradores. Conta um pouquinho pra gente. Então, a gente tem... Hoje em dia, a gente tem tudo muito mapeado, muito mais mapeado, né? Então, assim, quando a gente começou a pensar na jornada da neurodiversidade, a gente precisa assim, quem são as pessoas neurodivergentes do César, de verdade, né? Eu não posso exigir para um colaborador trazer um parecer, né? Sim. É um trabalho de conscientização. Então, esse trabalho de conscientização, ele foi feito a partir da jornada, onde a gente trouxe o assunto e a gente pediu, se você é um colaborador neurodivergente, tem um parecer e quiser falar sobre isso, trocar e tal, nos procure, né? Nos procure os BPs, a gente do Programa Saúde Integral e tudo mais. Então, a gente começou a ter números e dados sobre isso. Hoje em dia, a gente tem muito mais do que a gente tinha no passado. Então, a partir do momento que a gente tem os dados, Sim. eu consigo olhar melhor até no momento que eu vou alocar alguma pessoa num projeto. Quando eu digo alocar, o que é isso? Mais uma vez, trabalhamos com projetos. Então, existe um time de RH que é responsável por alocar as pessoas nos projetos. Para ela alocar, ela precisa conhecer o perfil. Se eu sei que um colaborador é neurodivergente, a gente vai tentar casar melhor todas essas informações, né? Isso é um dado que eu não tinha antes, certo? E que hoje em dia eu tenho mais, quando eu digo assim, eu tenho pessoas mais satisfeitas nos projetos. Eu tenho líderes que conseguem liderar melhor seus liderados porque eles entendem as condições. Eu tenho pessoas onde eu possa dizer assim, aquele colaborador, ele é um TEA de altas habilidades, então vamos colocar ele para fazer determinado projeto que requer esse tipo de especificidades. Então, os números, eles se apresentam dessa forma, através muito mais da satisfação, né, da permanência do colaborador, dele se sentir acolhido pela instituição, né? Recente a gente fez, inclusive ano passado, o que a gente chamou de hackathon, Ai, que legal. de PCDs, onde a gente precisava fazer um processo seletivo grande, né, de PCDs. E não sei se vocês sabem, mas o TEA, ele é considerado dentro do PCD, né? Sim. Então, hoje em dia, o nosso número de TEA no César subiu bastante, né? Então, o olhar e a conscientização e a formação específica das lideranças para com esses colaboradores, eles precisaram ser redobrados, né? Porque a gente tem TEA de suporte 1, a gente tem TEA de suporte 2, né? Que são pessoas assim, que precisam de extremas potencialidades, mas que muitas vezes estão ali no primeiro emprego e eles vão precisar de uma condução melhor, de um acolhimento melhor. Então, a formação da liderança, né, e a condução do processo, a permanência dessas pessoas, a satisfação dessas pessoas, nos dá a certeza de que a gente tem dados bem melhores do que a gente tinha antes, resultados melhores. Simone, quando você fala sobre todo esse trabalho que vocês fizeram, eu acho muito legal que vocês não estiveram apenas no toque da sensibilização, que é o treinamento, né? Que é você letrar, né? Fazer todo o letramento das lideranças, dos colaboradores. Claro que isso é importantíssimo. Na verdade, é essencial no processo. Mas eu gosto também de ressaltar que vocês colocaram mão na massa para mudar processos. Isso. Né? Para mexer nessa engenharia de pessoas. Né? Então, achei muito legal isso que você trouxe, especialmente porque quando a gente fala, por exemplo, do TEA, que você trouxe aí alguns exemplos, e aí eu vou usar esse também, a gente sabe que existem ali algumas condições que são muito importantes, interessantes, na verdade, para uma empresa de tecnologia, né? Para uma função que trabalha com dados. Então, a gente sabe que dentro do espectro, claro, de uma pessoa que tem ali o autismo, a gente sabe que existe uma questão da atenção com relação aos dados, né? Uma atenção com relação à tecnologia, que pode ser utilizada ao nosso favor quando a gente pensa nessa função. Então, esse trabalho de vocês aí, de mexer os pauzinhos dentro, entender onde é que cada pessoa poderia performar melhor,
isso é excepcional. A gente só tem que ter um cuidado quando a gente olha para isso, para a gente, às vezes, também não potencializar demais. Exato. O que eles têm, o que um TEA tem de mais forte, por exemplo. O TEA tem a característica do hiperfoco, né? A gente é uma empresa de TI que muitas vezes, se ele for um desenvolvedor, se ele for um engenheiro de teste, que a gente chama de QA, ele vai estar focado ali na tela. Então, assim, em que momento também eu posso prejudicar isso, né? Perfeito. Então, a gente tem que estar sempre... Por isso que é importante esse olhar de tipo assim, o que é que mais um TEA pode estar potencializando fora isso? Porque senão a gente vai estar... Já uma tendência, né? Da galera de TI ficar bem ali focado, olhando o código, tentando desvendar o código, né? Socializando. Então, assim, quando a gente tem isso numa pessoa que é um TEA, que tem uma capacidade de concentração, uma dificuldade de socializar, então, assim, às vezes eu posso estar superfaturando aquilo, e o objetivo é que ele entregue com o que ele tem com excelência, mas que ele possa estar ali desenvolvendo outras habilidades. Perfeito, né? perfeito. É bem importante isso. Inclusive, você trouxe um ponto que eu quero ressaltar também, que é a questão do isolamento, né? A gente sabe que o isolamento, e hoje em dia está saindo muito estudo relacionando o isolamento com a questão das doenças psiquiátricas, enfim, psicológicas. E quando a gente fala sobre pessoas que estão em áreas de tecnologia, a gente sabe que a questão do isolamento também é bem frequente, né? A gente sabe que muitas empresas estão aí no home office ou no híbrido. Então, olhar para essas características do indivíduo. Isso. E saber até que ponto ir é extremamente estratégico e importante para garantir a segurança psicológica do ambiente e a segurança psicológica, a saúde, na verdade, desse colaborador, né? Então, ponto essencial que você trouxe. Puxando agora um pouco sobre o que é que você vê que antes estava sendo exigido das pessoas e que, na verdade, quando vocês se aprofundaram na temática de neurodiversidade, vocês viram que não era bem assim, que poderia ser uma adaptação. Você pode trazer um exemplo aqui? Eu acho que o primeiro ponto, é sempre importante, mais uma vez, a gente olhar para as especificidades, né? As pessoas são diferentes, as entregas são diferentes. E quando eu digo as pessoas são diferentes, não é somente assim, as pessoas são diferentes, tem os típicos e atípicos, não. Dentro das pessoas que não são neurodivergentes, elas continuam sendo diferentes da mesma forma, né? Então, assim, é preciso respeitar muito as diferenças. E o olhar que se tinha antes do passado. E aí, quando eu falo no passado, nem é um passado tão antigo, né? De que as pessoas precisavam entregar X. Esse olhar, ele hoje em dia, ele foi desconstruído. As pessoas continuam entregando, né? Nós somos funcionários, temos as nossas necessidades de entrega, né? De estar ali fazendo o nosso melhor. Só que dentro dessa entrega, o que é que eu posso exigir de fulaninho que tem tal especificidade e tem tal dificuldade? Então, fazer com que a pessoa entregue no melhor, entendendo e respeitando o seu limite ou a sua potencialidade, ainda é a melhor alternativa, sabe? Porque quando eu faço isso, primeiro eu respeito e eu provoco o desenvolvimento do outro. Então, olhar essas especificidades, entender que as pessoas não vão entregar iguais, que eu não posso exigir de você ou de outra pessoa a mesma coisa. Às vezes até horários, ritmos são diferentes. Sim. Tem pessoas que se conectam mais cedo, pessoas que se conectam mais tarde. Tem pessoas... Essa questão da gente dizer assim, mas vocês obrigam quem tem TEA aí para a organização? Não é uma questão de obrigar, é dizer assim, pessoal, vocês precisam desenvolver um pouco mais isso também, né? Então, tanto é que lá no CETA a gente trabalha ainda de forma híbrida. Somos presencial, mas conceitualmente somos híbridos. A gente vai pelo menos 8 vezes no mês. Então, assim, se eu vou 8 vezes no mês, eu vou 2 vezes por semana. Né? Então, respeitar os limites. Mas fulaninho gosta de ir mais no dia que tem menos gente. Massa, mas vai. De casa. Então, provocar o diferente para que a pessoa possa... se desenvolver naquilo que é uma dificuldade, sem deixar de fazer as entregas necessárias, né? Então, o antes que se olhava as pessoas de uma forma só,
né? Sem ter esse conhecimento, esse cuidado a mais, eu acho que hoje em dia já foi um pouco desconstruído, sabe? E eu vejo isso acontecer em mais empresas. Eu vejo muito isso na organização que eu trabalho. Mas eu percebo que é uma tendência muito grande no mercado, sabe? Eu acho que as empresas que não tiverem esse olhar, elas têm uma tendência a ficar muito assim, meio que na mesmice, sem respeitar as diferenças, né? Que eu acho que hoje em dia o mundo pede mais isso, né? Uma empresa que se diz sustentável, né? A gente tem muito essa pegada da sustentabilidade, e a sustentabilidade tem a ver com a sustentabilidade também das pessoas na organização. Isso, então, acho que vai muito por isso. E quando a gente fala sobre a diferença, né? As pessoas serem diferentes, tem alguns estudos, Simone, que traz que a partir do momento que a gente consegue fazer adaptações dentro do ambiente de trabalho, problemas que antes eram falados, como, por exemplo, a questão do relacionamento interpessoal, da comunicação. A partir do momento que se é feito um alinhamento com a liderança, um treinamento com relação à temática, a partir do momento que a gente adapta condições do ambiente de trabalho, essas diferenças elas se tornam tão mínimas, sabe? Ao ponto de não afetar a performance do time. Exato. E até fazer com que o time consiga performar melhor, porque a gente vai ter ali pessoas diferentes, né? E a gente sabe que diferença está associada à inovação, né? Exatamente. E hoje em dia, quando a gente fala de empresas, seja ela qual for, a gente quer inovar. Exatamente. Até porque o mercado está pedindo isso. Exige. Simone, conta o que é que surpreendeu você, né? Em todo esse programa, em toda essa jornada, o que é que você poderia me trazer? Meu Deus, tanta coisa surpreendeu do começo ao fim. Mas eu acho que o que surpreendeu primeiro foi a adesão dos próprios colaboradores neurodivergentes em participar, em se abrir, participar de podcast feito esse, né? Onde eles trouxeram como funciona, o que é melhor, o que não é melhor, ou seja, a abertura, né? Uma exposição bacana, né? Sem nenhum receio. Isso é uma coisa que surpreendeu muito, certo? E surpreendeu muito, como eu até comentei do começo, quando a gente lançou falar da neurodiversidade dentro do programa que a gente tem de liderança, que a gente chama Talk to Leaders. Né? Já tem mais de 200 líderes. Então, a gente tem... E aí, a gente trabalha por temporada, né? A gente teve a temporada da comunicação não violenta, a temporada do assédio, a temporada do relacionamento, e aí chegamos na temporada do colaborador neurodivergente. Nessa temporada, a gente teve 3 módulos, né? Então, foram 3 sextas-feiras, 1h30 falando sobre neurodiversidade para um público de 180 pessoas. Todo mundo online. Minha gente, não tem realização maior. Não tem, de verdade, de verdade. E assim, conhecendo o meu público, né? Conhecendo que a gente conhece o público da gente. E aí a gente fica assim, meu Deus, não vai engajar, o povo não vai no primeiro dia. Meu Deus, 200 pessoas online. Estão sedentos. Participando ativamente. Não era assim online de câmera fechada aí. Não, era ativamente. Nossa, isso foi surpreendente. De verdade. Aí você pensa assim, nossa, como o mundo mudou e evoluiu. Porque, veja, há 10 anos atrás não se falava disso. Não. Não se falava disso. As pessoas estão sentindo necessidade, né? E eu acho que, mais uma vez, o letramento e a conscientização faz com que tudo isso aconteça. Porque eu não posso instigar o conhecimento se eu não trago à tona, se eu não boto na mesa a conversa. Né? Perfeito. Se eu não boto na mesa e se eu não conscientizo, se eu não educo, como é que eu vou provocar a curiosidade, né? Perfeito. Enquanto tiver coberto, você não sabe. Mas quando a gente descobriu, né, e que fez a conscientização, trouxe o assunto, as pessoas disseram, eita, é isso. Né? Muito bacana. E uma coisa interessantíssima é que os próprios colaboradores construíram a jornada. Construíram. Então eles se viam ali, né? Isso. É uma construção que não parte ali do topo para baixo. Ela vai com todos os colaboradores colocando um tijolinho ali, fazendo essa jornada do jeito que foi feita. E muito bacana, porque você está numa palestra de 1h30 e as pessoas são ansiosas, né? E aí você faz assim, você escuta o gestor dizer assim, mas o meu colaborador, ele
TEA, tem TDAH. Quando ele faz isso, o que é que eu faço? Veja, eu não tenho uma receita pronta, né? Mas quando a gente lança ali o assunto, eu vou instigar o outro a estudar, a buscar, a ir atrás. Eu tenho certeza absoluta que depois do que a gente provocou, do que a gente fez, todas as pessoas que participaram da jornada, do Talk to Leaders, elas saíram diferentes, né? Elas estão com conhecimento a mais sobre aquilo. Isso é a gente conscientizar, isso é a gente transformar. A gente diz lá no CEDA, a gente não. A gente do CEDA, a gente tem um dos nossos valores e missão é transformar a vida das pessoas e da sociedade. Então, a jornada, ela se prendeu muito nisso. O que é que eu posso fazer para transformar a vida das pessoas, da sociedade? Como é que eu posso contribuir? É indo lá e mostrando, e falando, e conscientizando, trazendo à tona, e dizendo assim, veja, pessoas são diferentes e todo mundo tem potencialidades. Como eu faço para desenvolver? Perfeito. Esse foi o objetivo. Perfeito. Eu me vejo aqui, né? Eu consigo fazer parte, eu me vejo integrado a esse ambiente, então, arretado. E eu acho importante também trazer, a gente tem no CESA gerentes que são TEA, e que tem uma história de carreira muito bonita dentro da organização, e que se descobriram TEA recente, depois de uma vida de dificuldade, né? De relacionamento, de comunicação, que é o que mais a gente vê. São adultos que se descobrem neurodivergentes, muitas vezes por conta dos filhos. Exatamente. E muito isso, né? Então, a gente tem... E essas pessoas participaram da jornada com a gente, trouxeram a fala deles, o depoimento, né? Então, é importante trazer isso, porque, assim, a pessoa neurodivergente, ela tem toda potencialidade para crescer na carreira como qualquer outra pessoa. Assim, às vezes, tá vendo? Até mais porque eu digo, tem uma série de altas habilidades, entendeu? Só precisam ser melhor compreendidas e mais desenvolvidas. Perfeito. Simone, qual que é o erro que você tem visto aí no mercado das empresas que querem trabalhar a neurodiversidade ou não querem trabalhar? Me diga aí, o que é que você tem visto? Eu acho que... Eu não tenho visto muitas empresas que querem trabalhar a neurodiversidade, né? E talvez algumas trabalham voltado àquilo que eu falei, voltado para dentro de uma obrigatoriedade. Quando o TEA se transformou PCD, é uma contratação, né, digo assim, talvez mais fácil. E aí você está trabalhando somente dentro de uma obrigatoriedade. Você não está indo na essência da questão da inclusão e de entender o que é neurodiversidade, o que é neurodivergente, né? De que forma eu posso potencializar, de que forma eu desenvolvo. Então, é olhar para essa contratação como uma obrigatoriedade e não como algo a mais, como uma sustentabilidade, sabe? Eu acho que esse é um ponto que pode ser visto. Eu acho que hoje em dia já não se tem tanto preconceito quanto antes, né? No passado, mais passado, a gente tinha grandes preconceitos. Hoje em dia, eu até acho que já evoluímos muito, né? Tem todo um trabalho de inclusão que se faz, que o governo faz e tudo mais. Mas eu acho que a gente ainda não está, assim, acho que ainda tem um longo caminho pela frente, de verdade. Lá no Porto Digital eu vejo muito isso, né? Que a gente está bem avançado, assim, com relação à temática. Isso, quando a gente olha para outras empresas, veja, eu estou fazendo um corte além do meu cenário, né? Empresas de TI hoje têm um olhar bacana, Porto Digital, tudo. Mas, assim, quando eu olho para vários outros segmentos de organizações, eu acho que a gente ainda não está tão azeitado como uma pequena parte está, né? Assim, eu acho que a galera de TI está mais. Exatamente. Inclusive, eu tô pensando aqui, provável que quando a gente lançar esse episódio, Simone, a gente vai ter aí alguns clientes da Mudar querendo fazer bench com vocês. Não, gente... Total disponibilidade, gente. Total disponibilidade. E veja, como a gente até comentou antes, né? A jornada da neurodiversidade, ela foi tão bem aceita no mercado que fomos falar dela no evento lá em São Paulo, né? Que é o Develop Conference, o TDC, que é um evento de TI. De TI. A gente foi falar dentro da trilha
trilha de inclusão e diversidade. Ele é um evento que tem várias trilhas, né? Então, dentro da trilha de inclusão e diversidade, a gente submeteu o trabalho, fomos aprovados e fomos lá. Foi fantástico. E depois a gente falou do Hack and Play, que já é aqui em casa, né? Estamos em casa. Mas, assim, foi um trabalho muito bacana. Acho que foi uma grande sacada, sabe? E de inclusão mesmo. Ô, Simone, pra gente finalizar, se você pudesse dar uma dica, tá? Falar aí uma palavra de direcionamento para as lideranças, o que é que você diria? Eu daria uma dica, meu Deus, uma dica só. Sim. É acolhimento mesmo, é estar aberto. Está aberto. Todas as pessoas, elas têm capacidade de fazer a melhor entrega, né? De ter a melhor performance quando eles são desafiados, né? Quando eles são colocados em prática para fazer aquilo que eles estudaram para fazer. Hoje em dia o mercado só cresce dentro desse assunto. A gente tem... No passado, eu sempre digo, no passado era um contexto. Hoje em dia, a gente tem os neurodivergentes e, assim, estão aí, tomando conta. E eu acho que tem uma questão geracional que está chegando muito pesado nas organizações, né? Tem vários estudos que falam sobre neurodiversidades versus geração, mas eu acho que não é nem exatamente assim. Eu acho que a geração mais para trás passou por isso de uma forma sofrida. Hoje em dia, a geração de hoje passa de uma forma mais esclarecedora. Temos recursos. E que bom que a gente evoluiu para isso. Então, assim, o conselho que eu dou não há diferença. Não há diferença. Eu acho que a gente precisa ter mesmo o letramento do que é cada neurodiversidade, de que forma a gente pode explorar, de que forma a gente pode acolher, né? De que forma a gente pode desenvolver, para a gente poder dar as mesmas possibilidades para todas as pessoas, né? Eu até li hoje no carro, assim, autismo não é um bug, é uma diferença de sistema operacional, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, não há diferença, apenas a minha forma de enxergar e de agir é diferente de uma outra pessoa, e essa outra pessoa talvez tenha muito mais possibilidades de fazer coisas maiores do que eu, porque ela tem um hiperfoco, né? Porque ela consegue focar melhor, né, em algumas atividades do que eu. Então, assim, não há diferença. A diferença que há é a forma que um age e que eu vou agir, né? Mas não existe o maior e o menor, o melhor e o pior, né? Existe o acolhimento da diversidade que somos. E inclusive poder saber como trabalhar cada um dos lados, né? Porque assim, como você falou, existem aí características de uma pessoa que está dentro de um espectro que eu posso não ter, mas que eu tenho outras características que são interessantes. E aí, quando a gente junta isso no time, essa diversidade, ela pode fazer com que a gente tenha uma entrega melhor. Uma performance melhor. Perfeito. Mas eu só consigo fazer isso quando eu conheço, quando eu respeito, né? Quando eu dou a oportunidade. Exato. Eu acho que hoje em dia a gente nem tem mais tanto preconceito. Mas pode ser que tenha algo mais velado, né? Mas o conselho que eu dou é se permitam, né? Entendam, né? Estejam abertos, porque tenho certeza que as entregas vão ser sempre as melhores. Simone, muito obrigada. Eu passaria muitas horas aqui conversando com você. Eu passaria porque eu falo, viu? Muito obrigada. Eu falo, é um assunto que eu gosto. Eu acho que a gente chegou numa época que não tem mais como voltar. Exato. Né? Não tem mais como voltar. E que bom, né, que a gente evoluiu para isso, né? Esclareceu tudo isso, que a gente entende. Então, assim, é sempre muito gostoso falar desse assunto, Bárbara. E, assim, eu tenho muita paixão pelo programa que a gente tem e pra gente, como eu disse no começo, pra gente poder unir o olhar organizacional, que também não é fácil a empresa parar para falar sobre isso, né? Exato. Mas, assim, quando eu paro e falo, eu posso até dar um passo para trás, mas a minha entrega vai ser muito maior. Exato. Né? E eu acho que a gente, hoje em dia, está atrás disso. A gente não é só número, né? A gente não é só número, a gente tem as pessoas para poder fazer os números.
Muito obrigada pela sua participação. Pelo convite. Conte comigo, conte com a gente Sempre. aqui. Entre dados e pessoas. E te aguardo aqui para um próximo episódio. Só chamar. Com vários outros cases que eu sei que você já tem, que você tem muita coisa para agregar. Tá bom? Obrigada mesmo. Um abraço, Simone. Um abraço e sucesso no seu podcast. Obrigada. O que a Simone trouxe aqui não é um caso isolado. Muitas empresas ainda tratam as diferenças como exceção, e ignorar isso tem um custo humano, cultural e também de negócio. Se esse episódio provocou em você algum desconforto, talvez ele esteja cumprindo o seu papel. Esse podcast existe para isso. Abrir conversas que ajudam líderes e empresas a enxergar o que costuma ficar invisível. Obrigada por nos acompanhar até aqui. No próximo episódio, seguimos explorando o impacto do olhar humano com mais responsabilidade. Se você gostou desse conteúdo, siga a gente, compartilhe e comente aqui. Até a próxima!